Na indústria fonográfica gospel brasileira, um dos nomes mais reconhecidos nos últimos anos é o da jovem cantora Maria Eduarda Marçal Souza, conhecida nacionalmente como Maria Marçal. Sua ascensão meteórica, alicerçada por interpretações marcantes e uma voz potente que tocou o coração de milhares de fiéis, foi conduzida sob o guarda-chuva da MK Publicitar, Produções Publicidade e Propaganda Ltda, a tradicional MK Music. No entanto, o que era para ser uma relação de confiança e crescimento mútuo se converteu em um litígio judicial de grandes proporções que hoje lança luz sobre os bastidores da gestão de carreiras artísticas no meio evangélico. O processo, registrado sob o número 087416710.2024.8.19/1 e em curso na 26ª Vara Cível da Comarca da capital do Rio de Janeiro, foi ajuizado pela cantora, representada por seus pais, Carlito Rodrigues Souza e Jaqueline da Silveira Marçal Souza, e aponta para uma disputa contratual centrada na monetização de conteúdos digitais e na alegada falta de prestação de contas por parte da gravadora. A ação trouxe à tona 2 contratos firmados entre Maria Marçal e a MK. O primeiro, um contrato de prestação de serviços assinado em 16 de fevereiro de 2022. O segundo, uma cessão de direitos patrimoniais sobre interpretações artísticas, datado de 15 de setembro do mesmo ano. Em ambos, a gravadora assumiu a gestão completa do canal oficial da cantora no YouTube, bem como a responsabilidade pela gravação e publicação de vídeos, cadastro de músicas em plataformas de streaming, estratégias de adequação de conteúdo e o gerenciamento publicitário, tanto em território nacional quanto internacional. Segundo consta nos autos, mesmo com o sucesso estrondoso da artista nas plataformas digitais, a gravadora não teria cumprido com o dever contratual de prestar contas detalhadas. A família afirma que nunca teve acesso a relatórios claros sobre as receitas obtidas com a obra de Maria, o que comprometeu irremediavelmente a relação de confiança entre as partes. A decisão de judicializar a questão se deu a partir dessa alegada omissão, considerada grave pelos pais da cantora, que além de tutores legais da artista menor de idade, também atuam diretamente na gestão de sua carreira. Diante da situação, foi requerido em juízo o reconhecimento da nulidade dos contratos, a suspensão imediata de seus efeitos e o retorno do controle pleno das redes sociais, plataformas de streaming e perfis digitais à cantora e sua família, com prazo estipulado de 5 dias para cumprimento voluntário por parte da MK, sob pena de multa. A juíza Rosana Simen Rangel, no entanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão proferida no dia 17 de outubro de 2024. Para a magistrada, não estavam presentes os elementos essenciais para a concessão de uma liminar, entre eles a chamada probabilidade do direito, que diz respeito à existência de elementos objetivos que sustentem a pretensão do autor da ação, e o perigo de dano irreparável. Uma situação que, caso não seja prontamente resolvida, possa gerar prejuízo grave e de difícil reversão. A decisão da juíza ainda ressaltou a necessidade de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do processo judicial civil, e enfatizou que a instrução probatória deveria ser devidamente realizada antes de qualquer medida extrema. Uma outra peculiaridade do caso é a conexão com um processo anterior, também ajuizado pela cantora, com o número 088-25236-73.2024.8.19/1, que tramitava na 24ª Vara Cível. A juíza responsável por esse processo, Paula Silva Pereira, entendeu que havia risco de decisões conflitantes entre as duas ações e, por isso, declinou da competência, transferindo o caso para a 26ª Vara, onde ambos os processos passaram a ser analisados conjuntamente.
Como Maria Marçal ainda é menor de idade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi intimado a atuar no feito, conforme prevê o ordenamento jurídico. Em manifestação, o MP requereu a regularização da representação legal da autora, uma exigência prontamente atendida por seus pais. O processo, atualmente, encontra-se em fase de instrução. Em fevereiro de 2025, a juíza Rosana Rangel determinou que ambas as partes especifiquem, de forma detalhada e justificada, as provas que pretendem produzir no decorrer da ação, etapa prevista pelo artigo 357 do Código de Processo Civil. Essa fase é crucial para delimitar as controvérsias existentes no processo e definir os pontos de fato e de direito, que deverão ser analisados para a prolação de uma sentença justa e fundamentada. Até a última movimentação registrada, em fevereiro de 2025, a gravadora MK Music ainda não havia apresentado sua contestação formal. Isso não significa, no entanto, que a empresa esteja em situação processual desfavorável, pois os prazos legais ainda estavam em curso e não havia decisão de mérito. Enquanto isso, o caso atraiu a atenção da mídia especializada em música, gospel, além de gerar intensos debates nas redes sociais, onde fãs da cantora e simpatizantes da gravadora se dividiram em opiniões. A MK, apesar de não ter se manifestado nos autos até o momento, mantém sua posição como uma das maiores gravadoras do meio gospel no Brasil, sendo responsável por lançar e consolidar a carreira de dezenas de artistas conhecidos no cenário evangélico nacional. Fundada em meados dos anos 1980, a empresa construiu sua reputação com base em valores cristãos, compromisso com a mensagem bíblica e profissionalismo na produção e distribuição de conteúdos. Maria Marçal, por sua vez, mesmo envolta nesse embate judicial, continua sendo um dos nomes mais promissores da nova geração da música gospel. Desde que começou a cantar em igrejas, sua trajetória foi marcada por interpretações emocionantes e um carisma natural que a destacaram entre seus pares. Sua estreia em plataformas digitais foi acompanhada de milhões de visualizações e milhares de seguidores engajados, o que só reforça o potencial comercial e espiritual de sua obra. A ação, no entanto, sinaliza para algo além da disputa individual. Ela escancara uma questão sensível no setor artístico gospel, onde relações contratuais muitas vezes se baseiam na confiança mútua e na afinidade espiritual, mas carecem de rigor técnico e jurídico. A ausência de cláusulas claras sobre prestação de contas, auditorias independentes e mecanismos de governança tem sido apontada por especialistas como um dos grandes desafios para a profissionalização do mercado evangélico fonográfico. O episódio envolvendo Maria Marçal pode servir como marco para uma reflexão mais ampla sobre a forma como gravadoras lidam com artistas jovens, especialmente menores de idade. As exigências do ambiente digital, que demanda gestão constante, relatórios de desempenho e retorno financeiro transparente, contrastam com modelos mais antigos de administração que priorizavam a informalidade e o vínculo pessoal entre artista e produtor. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Segunda Câmara de Direito Privado, já analisou um recurso da cantora, que também teve um desfecho desfavorável para ela. O colegiado, de forma unânime, rejeitou o pedido liminar feito pela artista, que solicitava a suspensão imediata dos contratos firmados e o controle de seus perfis em redes sociais e plataformas digitais. Os desembargadores avaliaram que, diante da inexistência de um perigo real e imediato de dano irreversível à jovem cantora, não havia justificativa para a antecipação de tutela, o que também reforça o entendimento já manifestado em primeira instância. Embora os pedidos liminares tenham sido negados, o mérito da ação ainda será analisado e poderá, eventualmente, trazer uma reviravolta no cenário.
A depender do resultado da instrução processual, a Justiça poderá reconhecer o descumprimento contratual por parte da gravadora e determinar a rescisão dos contratos, a devolução de valores, a indenização por perdas e danos e a restituição do controle sobre os perfis digitais. Por ora, a expectativa é que a MK Music apresente sua defesa formal, momento em que seus argumentos e documentos serão confrontados com as alegações da parte autora. O caso promete trazer importantes desdobramentos para o meio gospel brasileiro e, sobretudo, para os mecanismos de proteção de artistas mirins, diante de contratos que envolvem cifras relevantes, gestão de imagem e direitos autorais. A história de Maria Marçal se entrelaça agora com um processo que coloca em xeque práticas tradicionais do mercado fonográfico gospel, num momento em que o setor é desafiado a se reinventar e a oferecer mais transparência. Enquanto a jovem segue trilhando sua jornada artística, entre palcos, estúdios e tribunais, o público aguarda com atenção os próximos capítulos de uma disputa que pode mudar os rumos da música evangélica no Brasil.